Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo André Pimentel. Obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado aos irmãos que se inscreveram, continuam se inscrevendo, né? Então eu queria já pedir a você aí, não assista esse canal de clandestino. Se inscreva, é grátis. Vamos então à cereja do bolo? É por isso que eu falo, vem pra graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Meus amados e diletos irmãos, vamos então à quarta parte dessa mensagem, e a ideia é não se estender muito, né? Não quero estender mais capítulos dentro dessa mensagem, que nós estamos falando sobre predestinação. Então, para nós chegarmos até aqui, no entendimento que hoje nós temos a respeito da predestinação, entender que a predestinação ela é para o âmbito espiritual e que ela alcançou, claro, todos os espíritos, nós tivemos que passear por vários ensinos que este canal tem divulgado e tem apresentado aí ao longo desse tempo que está aberto esse canal. E isso foi bom, porque nós pudemos fazer uma análise, né? Nós podemos fazer uma reflexão, e sempre que a gente puder, abençoado, fica aqui uma dica, revisite os temas deste canal, porque sempre tem pontos que Deus vai agregando. Mas como eu disse também anteriormente, que o conhecimento, ele é um tesouro, e Paulo o tratou assim. Paulo chamou ele em Romanos, esse conhecimento, que é espiritual, tá? Ele chamou de onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, esse conhecimento, que fique claro, é um conhecimento espiritual, porque existem outros conhecimentos espirituais que não têm apoio bíblico e nem está aí para a Bíblia. São conhecimentos que as pessoas trazem aí em várias religiões, seitas que existem no mundo. Mas esse eu usei a Bíblia nestas quatro partes, portanto, é um conhecimento bíblico. Agora, esse conhecimento, esse tesouro que eu estou falando para vocês, ele pode até ser buscado através de estudos, você pode se empenhar em ler a Bíblia, mas não depende dessa nossa busca. Por isso que eu falei no começo da terceira parte que ele incomoda, porque é algo que está para entrar na nossa vida ou não. Por que esse conhecimento pode ou não entrar na nossa vida? Porque ele depende única e exclusivamente de Deus. Se cada um de vocês pudessem bater um papo comigo e eu te apresentasse o que eu conheço até os dias de hoje em relação a esse conhecimento espiritual, vocês iriam notar claramente que existem pontos que convergem com você e tem pontos que divergem de você. Porque esse conhecimento, nós estamos em uma escala de conhecimento. Por isso que alguns irmãos, né, me procuraram gentilmente, educadamente, eu quero até agradecer a todos vocês, em que pintou dúvida. Eu sabia que ia pintar dúvida, porque está chegando um conhecimento novo. Então, se nós pudéssemos bater um papo, né, vamos dizer assim, todos nós pudéssemos bater um papo ali, mesmo que de forma informal, iríamos ver que existem pontos que convergem, ponto que você ia fechar comigo no entendimento, e até pontos que você não ia fechar. Isso não significa, meus irmãos, que eu sou mais ou menos neste conhecimento melhor do que ninguém. É porque até aquele momento em que houve divergência, ou Deus vai te revelar, ou Deus não vai te revelar. Simples assim. É simples, abençoado. E nós cremos desta maneira e aceitamos desta forma. Porém, eu quero dizer a todos vocês que têm entendimento diferente do meu, ou que ainda não entendeu algum ponto desse que eu tenho apresentado para vocês, fica tranquilo, isso é assim mesmo. Eu respeito o posicionamento de vocês. Porque é assim que funciona este tesouro. Por isso que ele é um tesouro. Então eu tive que buscar nestas quatro partes vários níveis de entendimento para poder dizer para você que a predestinação alcançou todos os espíritos. Então eu te falei sobre o bem e o mal. Te falei sobre o que não existe no mundo espiritual, bem ou mal. Não existe a espiritualização do bem e do mal. Te falei do livre-arbítrio, do verdadeiro, que é o espiritual. Te falei de uma pré-existência. E nestes ensinos, já amplamente divulgados nesse canal,
todos, creio eu, concordam com o ensino deste canal. Então, se vocês refletirem, vocês também fecharão um entendimento comigo sobre todos os espíritos serem predestinados ou não. Não há como negar esta verdade. Agora, talvez o problema para muitos, para entender 100% desse ensino, eles vão se concentrar na questão da alma. Porque eu falei que a alma não é eterna. E a alma, ela tem se tornado o queridinho de muitos. E quando eu falo que ela não é eterna, é como se tirasse o doce da boca da criança. Vai dar ruim, a criança vai chorar. Irmãos, até desculpem a expressão que eu usei agora, mas entendam, por favor. Então a alma, ela se tornou um entrave, porque você vai precisar de refazer o teu conhecimento sobre a alma. Então, para muitos, existe esse entrave. E outro entrave é dizer que no mundo espiritual não há bem ou mal. Mas aí, abençoado, para resolver o problema da espiritualização do bem e do mal, é simples. Veja bem, pensa comigo. Se há bem ou mal no mundo espiritual, logo o bem e o mal será eterno. Logo entrará em confronto com várias passagens bíblicas que ensinam que no porvir não haverá dor, não haverá tristeza, desilusão, fracasso. Ou seja, está aí, é um problema insolucionável. E que haverá na eternidade o quê? Um loop contínuo quanto à queda do homem, do espírito. Porque se o espírito caiu, como dizem, como pregam, essa doutrina infame do nascimento de Satanás, né? Assim que eles pregam, que Satanás era um anjo bom, no mundo espiritual surgiu o mal. Isso é uma mentira, irmão. Não há bem ou mal no mundo espiritual. Se você crê que existe bem ou mal no mundo espiritual, estando em graça hoje, você vai dizer que existe diabos. Você vai dizer que existe demônios. Então a única solução que eu enxergo para esse problema é crer que o bem e o mal pertencem a este mundo. E isso Deus entregou para o homem resolver. Está entendendo? Porque se nós fecharmos neste raciocínio, vai ficar mais fácil de entender isto. Então é só você notar que um gesto positivo, irmão, em relação à questão do bem ou mal, ele gera gestos positivos e cria uma corrente do bem. Como também um gesto negativo gera gestos negativos, e isso cria uma corrente do mal. Por exemplo, plantar uma árvore gera uma corrente do bem, além de estar incentivando os outros a o quê? A fazerem o mesmo que você. E o que vai acontecer quando aquela árvore crescer? Árvores purificam o ar, árvores protegem contra climas extremos, oferecem refúgio para uma variedade de animais e melhoram a nossa qualidade de vida. Isso muda ou não muda? Claro que muda. E você pode estar incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo. Então veja como é simples resolver esse problema. Basta estarmos conectados na mesma sintonia. Então o que eu falo para você é de coisas simples. E isso tem a ver com a palavra. A palavra é simples. A palavra não é algo que está inacessível, não. A palavra ela é uma coisa muito simples. Coisas que muitos não têm essa visão. E você tem. Então, todas as ações envolvem iniciativa. Todas as ações que a gente faz envolvem iniciativa, ou seja, envolve obras. Mas não obras da lei que o cristianismo tradicional nos incentivaram a praticar. Não é esse tipo de obra, chegar primeiro na igreja, dar dízimo. Não, isso aí não é uma corrente boa. Então nós podemos conjecturar a questão da obra sem ferir a tradição bíblica. Eu vou usar aqui uma passagem de Tiago. É claro que ele, quando escreveu essa passagem, ele escreve no contexto da lei, no tempo da lei. Então ele fala literalmente para a lei. Porém, ele fala de mostrar as obras e mostrar a fé. E veja que interessante, olha aí. Tiago capítulo 2, versículo 14 a 24. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Esquece de obras da lei, irmão. Porventura a fé poderá salvá-los? E notem que essa salvação desse texto, tá, pessoal, não tem nada a ver com nada espiritual. Até porque
Tiago está tratando de obras da lei. E obras da lei eram obras para a carne. Faça, não faça, durma, não durma, guarde dia, sol, tudo para a carne. Essa salvação é uma salvação para as coisas deste mundo, para resolver o problema do mal. Por isso que ele faz essa pergunta. Aí ele completa: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: vá em paz, aguentai-vos e fartai-vos, de quê? E não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tá pegando o corte aí? Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios, aí eu botei essa parte aí entre parênteses, quando o João fala de demônios, não está fazendo alusão a coisas espirituais, ele está tratando de coisas da carne, não é verdade? Está tratando de algo espiritual aí? Está falando de um entendimento da carne, tá? Em relação ao conceito que eu quero apresentar para vocês. Então eu coloquei entre parênteses aí, pagãos. Então, Tiago estava se referindo aos pagãos. Os pagãos sempre foram vistos por Israel como povos inimigos. Inimigos à fé dele. Vamos continuar. Também os demônios o creem e estremecem. Aí o sistema, você sabe que faz a festa, né? Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi o chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Então, abençoados, vocês vejam que Tiago é claro nesse conselho dele. E olha, vocês querem saber de uma coisa? É por isso que nós estamos neste mundo hoje. Para fazer a diferença. E o conhecimento dado a você neste mundo foi... Você pode não lembrar disto. Você pode não lembrar da pré-existência. Mas se você crê que você teve uma pré-existência, você pode não lembrar disso, irmão. Mas foi isso mesmo que você pediu a Deus. E isto te foi imputado. Por isso que um dia você estava andando em caminhos errados, pensando estar fazendo a vontade de Deus dentro do cristianismo tradicional, dentro do sistema religioso. E o que aconteceu? Esse conhecimento que te incomodou por um tempo te arrancou de onde você estava. Foi isso que aconteceu com você. E esse conhecimento te disse que é possível mudar o mundo. Através das coisas boas, das boas obras. E é esta palavra que vai mudar o mundo. Você crê nisto, irmão? Então deixa aí nos comentários e diga para o mundo: é essa palavra que vai mudar o mundo. Eu creio, irmão. Eu creio. É essa palavra que vai mudar o mundo. Então você pode não lembrar. Mas se você crê que você já teve uma pré-existência, com certeza, o que você pediu a Deus, hoje você está vivendo. Não estou falando de reencarnação, tá, abençoado? Estou falando de uma vida pré-existente, não numa condição almática e carnal como nós estamos agora. E sim no sentido espiritual. Irmãos, a partir de agora, antes de finalizar esse estudo, eu vou falar com vocês novamente sobre experiências quase morte, né? Ou seja, as EQMs. Vocês sabem que muitos destes relatos têm intrigado a gente, até porque isto sempre nos chamou atenção, né? A questão experiência quase morte é uma coisa que é interessante a gente ver, mas sempre com apoio bíblico, porque a gente também não pode divagar, né? Não podemos nos distanciar dos ensinamentos bíblicos, senão a gente vai estar igual a esse povo aí que fica correndo atrás de qualquer relato EQM, tá? Então eu vou falar sobre essas experiências para dar apoio a isto que estamos concebendo agora nesta mensagem. E claro,
sem ferir as Escrituras. Então, a predestinação e a pré-existência do Espírito é uma doutrina com uma infinidade de apoios de EQM. Inclusive, irmãos, eu trouxe, foi na segunda parte, um relato de um homem chamado Arthur Jensen, um sobrevivente de morte clínica e um destes casos aí de EQM. Eu vou repetir para vocês. Veja bem, ele diz o seguinte: uma vez no céu, uma pessoa pode sentir como se já tivesse estado lá antes. Olha só. Eles podem lembrar que o céu é o seu verdadeiro lar. Eles podem se lembrar que na terra as pessoas são visitantes e estranhos com saudade de casa. Olha só. Parece um pouco com a gente, né? Eu me sinto às vezes um estrangeiro neste mundo, um peregrino, com saudade de casa. Então, de acordo com o testemunho de pessoas que sobreviveram à morte clínica, os espíritos que se voluntariaram para vir à Terra para ajudar os outros recebem uma garantia de Deus que retornarão ao reino celestial para onde vieram. Ou seja, há nisto um propósito, e a nossa passagem por esta vida, irmão, está ligado a esse propósito. Pegou o corte aí? Meu querido, você pode não aceitar isto, mas se você crê na pré-existência, e é um assunto bíblico, isso pode ser uma sugestão viável e não ofensiva à estrutura doutrinal da Bíblia. Então, de acordo com o testemunho aparentemente unânime das EQMs, reveladoras, é necessário crescer em amor e conhecimento. É isso que a maioria das pessoas que passaram por essa experiência, vamos dizer assim, relataram. É crescer no amor e no conhecimento. Para o quê? Para ascender a reinos celestiais cada vez mais elevados. E isso é muito tranquilo da gente entender hoje, a questão de cada vez mais elevados. Por quê? Porque nós estamos em um nível de glória, em um patamar de glória, em um patamar de conhecimento. Eu tenho sempre falado isso com vocês. Então, se estas experiências EQMs estiverem corretas, pode ser um norte, e linkando com todos os ensinos aqui amplamente divulgados neste canal. Então, é uma ponta de entendimento que vai fazer com que cada pessoa deste mundo ressignifique a sua fé, ressignifique a sua vida, ressignifique a sua esperança. Concorda, irmão? Estamos certos? É por isso que você vê o mundo? Você vê o mundo para mudar este mundo. Não com exageros, não com holofotes, mas coisas simples. Essa é a proposta desse evangelho. Bom, então eu paro aqui com essa mensagem. Eu quero que você reflita sobre ela. Reflita, onde está o evangelho que pregamos? Eu creio que está na mudança de vida, irmão. E que essa mensagem pode causar essa mudança na vida das pessoas. Eu penso assim, e você? Deixe aí nos comentários o que você acha disso tudo. Como você vê, é uma forma de nós falarmos desta palavra com novidade de vida, com ação, com boas obras. Então chegamos ao fim de uma mensagem maravilhosa, que com certeza vocês irão revisitar mais vezes esse tema, tá? Porque ele é o que nos dirá o que devemos fazer para mostrar isso ao mundo. Então eu mostrei que a doutrina da predestinação é expressa clara e inequivocadamente na Bíblia, especialmente em versículos como Efésios capítulo 1, versículo 5, que diz: Deus nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo para si mesmo. Então, eu citei o pensamento paradoxal que cria na mente das pessoas quando a gente fala de doutrina da predestinação. Então, eles rechaçam assim, olha, porque a Bíblia sugere que é necessário ser cristão para entrar no céu, e porque alguém é cristão ou não, portanto, se Deus predestina as pessoas para ir ao céu, ele também deve predestinar as pessoas a irem ao inferno. Então, eu mostrei para vocês que este pensamento é repreensível, irmão. Isso aí é para refutar. Porque a maioria das pessoas assume que todos os cristãos estão predestinados a se tornarem cristãos e, consequentemente, entrarem no céu. E, portanto, todos os não cristãos estão predestinados a se tornarem não crentes, portanto, posteriormente, entrarem no inferno. E isso, irmãos, não é verdade.
As pessoas não estão predestinadas a ir ao inferno. E nem todos os crentes estão predestinados a se tornarem cristãos. Pegou o corte aí? Nem todos os crentes estão predestinados a se tornarem cristãos, de acordo com o testemunho combinado das escrituras, das AQMs reveladoras. Veio com um propósito. Por isso, irmãos, que entrar para a igreja e aceitar Jesus não pode ser verdadeiro. Agora, o conhecimento de Cristo, sim, isso modifica as coisas. Então, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 10 que eu falei, Apocalipse capítulo 21, versículo 2, usei Enoque capítulo 39, versículo 1, testemunhos de EQMs, os predestinados mencionados em Romanos 8, 29 e Efésios do capítulo 1, do versículo 5 ao 14, são aqueles que voluntariamente deixaram o céu para vir à terra, a fim de quê? De realizarem uma determinada tarefa. É você neste mundo, irmão. E que ao final dessa tarefa retornam. Aqui está a predestinação, no âmbito espiritual. Por isso que todos os espíritos são predestinados. Irmãos, como essas pessoas já se qualificaram para entrar em um certo nível do céu no passado, através da fé em Cristo, combinado com a posse de amor e conhecimento, suficientes para entrar neste reino. Por isso que cada um está em um nível de glória. Então essas pessoas recebem uma garantia de Deus, de que retornarão ao nível de céu para qual eles partiram voluntariamente. Isso é predestinação. Quando eu falo pessoas, estou me referindo a espírito, tá, pessoal? Esses espíritos recebem uma garantia de Deus. Então, da mesma forma que eles se prontificaram voluntariamente para virem à Terra, receberam então esse selo de predestinação. É isso que é predestinação. Então, abençoado, eu fico por aqui. Obrigado a todos vocês mais uma vez. Reveja, se possível, sempre esta série de mensagens, tá bom, abençoado? Eu criei aí uma playlist com as quatro partes, todas elas em seguidas aí, para que você não perca o fio da meada, tá bom? Então, sempre revisite. E lembrando que esse estudo estará disponível a partir de segunda-feira em nossas apostilas, tá? Quem quiser já adquirir, já pode reservar a sua, é só me chamar no WhatsApp. É claro, conforme eu falo, com muito mais riqueza de detalhes, que se eu fosse parar aqui, a gente ia ficar muito tempo falando sobre a doutrina da predestinação. E eu creio que aqui no YouTube, principalmente nessas mensagens, nós temos que ser bastante dinâmico, e o pessoal já até reclama que às vezes eu retorno muitas vezes, picoto as mensagens. Tá bom, abençoados? Então eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigado a todos vocês pela companhia. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Isso é graça sobre graça, abundante graça. Isso é